Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização aqui do home office, da organização do home office, como andam as coisas depois da chegada desse suporte aqui. Quem acompanhou sabe que eu comprei algumas caixinhas ali para organizar as minhas coisas e deixar tudo no menor e mais organizado espaço possível, só que aí as coisas acabaram mudando um pouco e eu fiz uma reorganização e acabei limpando ainda mais as coisas, deixando com menos equipamentos ainda. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho ali meio que uma ideia de deixar em casa equipamentos que caibam dentro de uma mochila de um tamanho até médio, vamos dizer assim, até, não vou dizer uma mochila gigante, mas uma mochila tamanho normal, vai. E a ideia é não ter mais do que isso de equipamentos em casa. Então eu sempre procuro manter o mínimo possível realmente o que eu estou utilizando, sem muitos, vamos dizer, backups, né, de equipamentos extras, porque eu acho que não faz sentido, né? Então alguma coisinha, claro, tem cabos sobressalentes, tem alguns fones de ouvido, né, sobressalentes, mas nada muito além disso. E backup também, né, HDs e SSDs, porque a gente precisa armazenar também uma cópia aqui em casa por segurança. Mas fora isso, eu procuro manter o mínimo possível e hoje eu vou mostrar para vocês como é que anda esse escritório. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, com a câmera na mão, então essa é uma geral da minha mesa. Ela tem uma pequena gaveta aqui neste canto e esse suporte da AMA Setups que assim quebrou um galho imenso, né? E normalmente quando o tablet não está em uso, ele acaba ficando nessa garagem aqui que tem essas duas cases, tá? Ele fica estacionado ali. Então, eu fiquei com o MacBook aqui em cima desse padzinho aqui, pad grande, né? Com o mouse aqui da Apple também. Ali é uma parte, né? A parte dos equipamentos que eu mais utilizo estão nessa caixinha aqui cinza que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui o fone de ouvido da Beats, que também é um bom companheiro aí diário. Aqui eu deixo também um fone de ouvido, o Feijão da Samsung, que eu gostei bastante e realmente é um dos meus favoritos pelo conforto. Deste lado aqui fica o tablet da Apple, né, com o teclado, então ele fica aqui para eu poder utilizar sempre que possível, né, sempre que necessário, muitas vezes como terceira tela aqui. Aqui o monitor 4K da LG. Por fim, deste lado aqui, eu deixo um carregador por indução da Samsung, pequenininho, o menor que eu consegui encontrar, tá? Para ficar um pouco mais firme, eu deixo um porta-copos aqui embaixo e aqui ele fica carregando o que eu tiver que carregar, né? E aqui, por fim, vamos dar uma olhada na gaveta, né? Que tem alguns itens que eu deixo aqui super à mão, que é um adaptador aqui, USB tipo C para outros formatos. Aqui eu preciso organizar melhor os meus fios, já está comprado isso aqui, ficou algum tempo aqui na mesa. Uma caixinha da Samsung, óculos e alguns cabos do fone de ouvido, tá? E aqui um cabo USB tipo C e um cabo USB tipo C e Lightning do outro lado. E aqui o fonezinho da Samsung, que hoje eu até uso bem menos do que o fone Feijão e o fone da Beats. E aí acabou essa gaveta, tá? E agora vamos dar uma olhada no que sobrou. Não sei se vocês lembram que aqui nesse vão aqui eu deixava várias caixinhas plásticas, né, no setup anterior. E essas caixinhas, na verdade, eram 6 caixinhas, 2 cinzas um pouco maiores e mais ali umas 4, não, eram 4 caixinhas pretas. E essas caixas todas de equipamento, de acessório, de cabo, de fone, viraram essa cinza aqui e uma caixinha cinza de plástico. E eu vou mostrar para vocês agora o que sobrou de equipamento e por que eu mantenho cada um desses equipamentos. E esse aqui é o setup aí de trabalho diário, tá? Lembrando que eu deixo essa tela aqui aberta, deixa eu até posicionar um pouco melhor, e trabalho normalmente com essa posição aqui, tá? E aqui esse é o resto aqui do escritório. Então ficou com essa cara aqui o meu escritório.
e tudo que eu tenho, praticamente tudo que eu tenho de equipamento está nessa mesa. Então agora eu vou mostrar o que sobrou de equipamento, aquele monte de caixa, das 6 caixas eu fiquei com vamos dizer, uma malinha pequenininha aqui, mais uma caixa única. Então vou mostrar o que sobrou para vocês. Bom, pessoal, então começando pelas câmeras do canal, o que sobrou, né, dessa história toda? Foi uma Osmo Pocket, não sei se vocês se recordam dessa câmera. É uma câmera que eu costumo usar fora de casa, tá? Ela é bem compacta, ela é pequenininha, grava em 4K até 60 frames, então é uma câmera que é uma boa companheira de viagem, ou quando eu estou na rua, ela tem estabilização, ó, de imagem, então a imagem fica bem legal e dá para colocar ela com este conector ou com o conector USB tipo C, dá para colocar ela junto com o celular e aí você tem mais funções com o celular, né? Numa tela bem maior do que essa, que é bem interessante. Então, o que sobrou de câmera do canal foi essa da DJI, né? A Osmo Pocket, gosto bastante dela, justamente por ela ser extremamente compacta, fácil de colocar no bolso, fácil de carregar. Então, essa câmera é bem interessante e vai ficar comigo aí por um bom tempo, com certeza. Segunda câmera do canal, como era de se esperar, né? É o nosso amigo aqui S21 Ultra. Também gosto bastante da qualidade dessa câmera. Tem um zoom ótico bem legal de 3 e 10 vezes e supre bem as minhas necessidades. E a terceira câmera do canal, que não vai dar para mostrar agora porque ela está trabalhando, é a câmera do iPhone 12 Pro Max. Ah, mas você não usa mais a câmera da Canon? Não uso porque ela não grava em 4K, é uma EOS M6 e ela acabou ficando aqui com a esposa para tirar foto, né, como câmera fotográfica mesmo e não como uma câmera de filmagem, né? Então, para gravação, né, do canal e das minhas coisas pessoais também, o que sobrou foi isso daqui. Bom, agora vamos finalmente aqui para essa primeira malinha, né? Essa primeira malinha eu deixo praticamente tudo, né, que eu tenho. Então aqui eu tenho um USB tipo C mais firme, né, do que o da Apple, é o sobressalente, é o extra. Aqui eu tenho 2 adaptadores USB tipo C e Lightning para fone de ouvido, 2 extras também. Aqui eu tenho o fone de ouvido que eu estou usando agora, é um fone de ouvido de lapela, o iRig Mic Leve, sei lá. E aqui eu deixo sempre os 2 adaptadores, dependendo do que eu vou utilizar, tá? Seguindo aqui, eu tenho um cabo USB tipo C para HDMI, mas que também pode ser alimentado por um USB tipo C. Esse aqui é um extra do que eu tenho lá no monitor, que é um USB tipo C para HDMI, tá? Esse aqui me dá mais possibilidade de uso, porque se eu quiser usar o modo DeX com o meu celular, eu posso carregar ele durante o uso. Então esse cabo aqui é assim um cabo que eu valorizo bastante, bem legal, bem firme aqui, um cabo um pouco mais grosso que o normal e gosto bastante desse cabo que veio com o aparelho da Motorola. Aqui eu tenho um HD da Seagate. Aqui eu tenho um SSD de 2, aqui são 4 teras, mas é um HD normal de notebook. Aqui, dentro desse case genérico aqui, eu tenho um SSD da Kingston de 2 teras, tá? Então esses 2 aqui praticamente fazem boa parte do meu backup. Aqui eu tenho um HDMI desse lado para USB tipo C. Também é legal ter isso de sobressalente, né? Porque pode ser um negócio bem útil e praticamente não ocupa espaço, tá? Aqui eu tenho um extrator de chip e aqui nós temos um adaptador para cartão de memória. Neste outro recipiente, sei lá como é que eu vou chamar isso aqui, esse é porta-treco, eu tenho um monte de coisa super útil, tá? Então eu tenho aqui um cabinho curtinho HDMI não, USB tipo C para regular, eu tenho aqui um cartão de memória de 64, eu tenho aqui o outro conector do Osmo Pocket, aqui eu tenho um conector, o Lightning de um lado,
e você pode ligar um fone de ouvido com o fio do outro e carregar pelo USB tipo C. E aqui vários adaptadores, um leitor de cartão de memória e vários adaptadores para tipo C, Lightning e outros aí dos mais variados. Aqui eu tenho um mundo aqui de tipo C, do cabo antigo para o tipo C, e aqui são praticamente todos os meus adaptadores. Até eu vou ter que pular um pouco de adaptador para esse outro lado, porque já está bem cheio, né? E o legal dessa capinha aqui, dessa caixinha do outro lado, também tenho mais um extrator e tenho alguns adaptadores de fone de ouvido, de cartão de memória, tá? Então tem um adaptador aqui, tem um segundo aqui, e aqui eu guardo alguns cartões de memória que eu uso nessa câmera aqui, tá? Porque nos celulares eu não uso mais. Ou se minha esposa precisar, tá na mão aqui também. Então aqui praticamente são adaptadores que eu guardo com muito carinho aqui, porque me quebra um galho gigantesco, tá? Então aqui a organização é essa, tem bastante coisa se for ver pelo espaço, mas eu gosto muito dessa malinha porque dá para você ajeitar praticamente tudo num espaço super pequeno. Aqui eu tenho um fone de ouvido da Sony com cancelamento de ruído, que eu já tenho há algum tempo, tem um super som esse fone de ouvido. É um pouco problemático para parar no ouvido, mas quando ele para, o som vale a pena, é muito bom. Aqui eu tenho mais alguns adaptadores de USB regular para USB tipo C e ponteiras extras para as canetinhas aí que eu tenho de tablet, tá? Principalmente do tablet da esposa. Aqui eu tenho um carregador da Samsung original e aqui também tenho isso aqui é muito legal, que serve para você colocar o celular, tá? Então aqui você coloca num tripé e, puxa, isso aqui valeu cada centavo quando eu comprei isso aqui. E aqui eu tenho mais um carregador e aqui ficam vários cabos, tanto de iPhone quanto do HD, dá para ver que esse aqui é do HD, serve nos dois HDs, então tem cabos USB tipo C e cabos Lightning. Então aqui praticamente tudo que eu tenho de cabo fica nessa única malinha aqui, né? E aqui tá tudo resolvido. Agora, isso aqui é praticamente tudo que eu uso, tá? No dia a dia aqui tá praticamente 100% das coisas. Agora vamos dar uma olhada na única caixa que sobrou com os outros equipamentos. Bom, pessoal, a organização é boa, mas não é perfeita. Então tem alguns itens que ficaram fora dessa única caixa que eu comentei com vocês. Então vou mostrar primeiro os itens que ficaram fora, depois eu mostro a última e única caixinha daquelas 6 caixas que se transformaram numa só. Então eu tenho o tecladinho aqui da Apple, que acaba sendo utilizado até que menos do que eu gostaria, né, pela posição da mesa hoje, mas eu provavelmente vou adaptar as coisas para poder utilizar com uma frequência um pouquinho maior. Então temos esse teclado aqui, vamos deixar ele aqui na frente. Temos aqui o Moto G100, tá? Que muitas vezes eu preciso fazer comparativos ou testes com os dois aparelhos, né? Com o iPhone e o 12 Pro Max e o S21 Ultra, e aí ele vira a câmera aí do canal. Então ele segue firme e forte, um celular que me surpreendeu, uma performance excelente, continua me ajudando bastante aqui em casa, tá? Uma bateria extra, porque eu não preciso de mais do que uma, né, gente? Então eu tenho uma boa bateria extra, essa aqui é da Samsung, de 10.000 mAh, e me resolve bem a vida. As outras que eu tinha, eu distribuí aqui em casa mesmo, tenho uma com a minha esposa, outra com a minha filha, e o que eu tinha de extra, que estava parado ali tomando pó, foi embora aí para a família, então cada um ficou com uma, não tinha tantas assim, devia ter mais umas 2 ou 3 talvez, e já passei para frente e sobrou somente essa daqui. O que eu falo para vocês, eu gosto de manter somente o que eu uso, nenhum extra. Aqui, para finalizar, eu tenho um carregador aqui da ROC, aquele carregador que tem o ímã, bem legal, é uma versão com preço um pouco mais em conta, né, daquele da própria Apple, dá para você usar o aparelho, ele fica grudado na parte traseira, só que tem um fio aqui um pouco mais forte, mais firme do que o fio da Apple, e aqui nós temos um USB tipo C. Então esse aqui é um equipamento, um acessório, né?
Esse aqui eu já mostrei aqui no vídeo do canal, é um carregador excelente da ROC, ó, carregador de carga rápida. Então, como eu tenho 30 watts só de necessidade de carga no notebook, então eu consigo ligar ele ao mesmo tempo que o tablet e todo mundo fica com carga, todo mundo fica feliz. E isso aqui é a melhor coisa que existe para viagem, tá? Porque aqui você pode só desmontar ele aqui, ó, mostrar para vocês, e usar o padrão americano ou qualquer outro padrão que você tenha, ó. Depois está no Brasil ou em algum lugar que você tenha a nossa tomada padrão, ó, conectou, tá resolvido. E o cabinho dele, tá? Então, isso aqui é muito bom para viagem. Esse aqui é outro acessório da ROC que acabou ficando também por aqui, que dá para colocar o Apple Watch aqui para carregar, fone de ouvido e o iPhone desta forma aqui. Ah, bem interessante também, acabou ficando aqui. E vamos finalizar agora com a única caixa que sobrou, tá? Essa daqui. Então, gosto bastante dessa caixa, estou tentando me organizar da melhor forma possível. Então aqui, basicamente, o que eu tenho? Ó, de maior volume eu tenho aqui um dead cat aqui do fone do microfone do Rode. Então aqui o Rode tem esse dead cat. Fora isso daqui eu tenho mais um microfone de lapela aqui. Aqui na verdade são acessórios, né, dos microfones. Ah, então eu tenho os cabinhos, eu tenho adaptador, eu tenho mais algumas coisinhas aqui, pequenas. E agora, gente, assim, basicamente eu tenho adaptador sobressalente tipo C, eu tenho os cabos para os HDs, aqui tem 2 HDs extras, o HD que eu faço backup da máquina é esse aqui, e tenho o que é aquela história do quem guarda tem aqui, de aparelhos antigos que eu vendi direto, deixei na loja da Samsung e não precisei entregar com acessório. Então eu tenho 2 desse aqui, mais 2, fones de ouvido, aqui os acessórios do Buds Plus e mais 2 fones de ouvido, aqui um fone de ouvido de lapela e aqui embaixo, ó, mais 2 adaptadores tipo C e um cabo HDMI. E para fechar, aqui eu tenho esse suporte aqui para poder colocar o celular de pé, se precisar, mas acho até que eu vou me desfazer, que eu não tenho utilizado muito. E esse acessório aqui, que eu comprei numa viagem, numa emergência, mas que me acompanha até hoje, que é bem legal, que é uma tomada universal, tá? Então aqui eu tenho vários padrões diferentes, ó, americano, brasileiro ali, que é o europeu, a Inglaterra, a comunidade europeia, Austrália e tal. E aqui eu ainda tenho uma USB, isso que é legal, né? Eu tenho aqui uma USB tipo C e uma USB regular, mas se eu quiser, eu posso tirar esse aqui, olha que interessante, ó. Eu posso tirar isso aqui daqui e aí eu posso usar em conjunto com esse daqui para ganhar 3 entradas e muito mais potência do que ele, que é mais fraquinho, né? Mas isso aqui é um acessório que eu acho que eu não vou me desfazer tão cedo, porque é uma mão na roda, você usa com qualquer tomada do mundo, ó. Qualquer tomada do mundo você está super bem servido, realmente é uma mão na roda e super compacto, super pequeno. Aí fica aqui guardado, ó. E, gente, acabou. É tudo que eu tenho de equipamento hoje, ó. Voltando até para guardar, para deixar organizado, fica fácil, porque olha, eu não tenho nenhum trabalho. Aqui é o lapela, né, que eu falei para vocês, um lapela extra. Aqui, ó, deixo o microfone aqui, depois eu vou ter que organizar direitinho, ó. Mas basicamente é isso, ó, fechou, acabou, então virou uma única caixa, tudo que eu tinha ali, aquelas 6 caixas, viraram essas coisas aqui que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, então é isso. A ideia foi mostrar para vocês como eu ainda consegui reduzir um pouco mais os equipamentos e aquela história. A ideia é fazer com que todos os equipamentos caibam em uma única mochila. Então eu estou reduzindo, sempre buscando essa redução para poder ter somente o necessário, que eu acho que todos nós devemos sempre buscar isso, né? Não ter em excesso, não ter celulares ou câmeras ou coisas antigas em casa parada, na gaveta, né? Tem tanta gente que precisa,
mesmo que seja um amigo, um próximo, um familiar, ou se você puder doar alguma coisa que você não usa mais, eu sempre sou favorável a isso. Então por isso que eu reduzo ao máximo e mantenho somente o que eu estou utilizando. Então fica aí a dica para vocês. Eu ainda estou aprendendo, ainda estou tentando reduzir ainda mais as minhas coisas, mas deixo essa mensagem, essa dica para vocês, que faz muito bem, né? Você ter somente o que você precisa aí para poder fazer o seu trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.